Produção, portazinho automático, portão de embarque está no ar. Alexandre Palmeira, Ezequiel Santos, damos as boas-vindas a você que acompanha o nosso canal, que curte o conteúdo e compartilha aí com seus amigos nas redes sociais e nos grupos do WhatsApp. Desde já o meu aqui, o nosso muito obrigado. E você que acessou o canal agora, para aí, segura um pouquinho, assiste o episódio, ele é internacional, ele é nacional, mas é internacional, certo? Aproveitando o ensejo, inscreva-se no canal para dar moral pra gente aí e aumentar nossos seguidores aí, que o conteúdo é bem legal. E ativa o sininho para não perder os próximos episódios, tá ok? Alexandre, vem comigo. Tamo junto? Tamo junto. Que frio danado, hein, velho? Isso aí, ó. Verão chegou, foi embora. Tá o quê? Uns 12 graus hoje? Nossa, sei lá, meu, tá frio, bicho. Olha, eu até fechei mais um pouquinho aqui. Eu já dei um nó também aqui. Cara, minha mão tá roxa, velho. Antes de começar, meu irmão, vou agradecer os patrocinadores, né? Manda aí, começa. Wagner Chaves, Sakura Consolidadora. Meu irmão, muito obrigado pela parceria no canal, né, pelo patrocínio. Para quem não conhece, a Sakura tem 48 anos no mercado, atuando no segmento de consolidação de passagens aéreas. E recentemente, ela vem também dando musculatura aí para o seu portfólio de serviços. Tem hotelaria, tem seguro viagem, receptivo, locação de carros. Vale a pena você conferir, tá ok? Outro fator importante também, tem um time ali muito experiente, pessoal que dá um atendimento diferenciado, de concierge mesmo. Você tem que experimentar o atendimento dos caras, tá bom? E aí? Falar aqui de Viagens Prom, falar de coisa boa. Boa. Agente de viagens, você aí que ainda não acessou, não conhece o portal VP, você não sabe o que você está perdendo, meu amigo. Vai lá no portal, vai lá em www.viagenspromo.com, acessa o portal VP, se cadastra e daí começa a navegar. Te garanto que sua vida vai mudar. Mais informações dos patrocinadores na descrição desse vídeo aqui, tá ok? Isso, lembrando que a gente sempre deixa embaixo de todos os vídeos toda a informação de todos os nossos apoiadores aqui. Abraço. Inclusive o convidado, né, cara? Opa, exatamente. Abraço para você aqui do Renato Alves. Abração. Isso aí. Bom, mais um internacional no programa. Mais um internacional. Mais um, né? Mais um. Isso aí. Tá crescendo, hein? A lojinha tá ficando boa. Tá boa, né? Nosso convidado é o Paulo Manuel. Ele é o CEO da TZ Viagens. Paulo, muito bem-vindo, cara. Seja muito bem-vindo, viu? Eles conhecem há pouco tempo. Quanto tempo você se conhece pela risadinha? Só pra mim entender. Cara, tem umas 2 décadas já, cara. 2 décadas? Tá chegando. 2011, ó. Eu tinha chegado no Brasil havia uma semana e já conheceu essa figura, não? Com o Ezequiel, é verdade. É verdade. Só que isso é legal, e foi, olha, janeiro de 2011. 2011. Esse episódio tem tudo pra dar certo, viu? 3 carecas no mesmo episódio? Verdade, melhor ainda. Não, e o Paulo, assim, cara, é um desbravador, cara. Eu acredito. Até fazer uma honra aqui, você até me lembra pelo seu sotaque, José dos Anjos. Que Deus o tenha, né, cara? Um cara que... sensacional, porra, grande parceiro. Sem palavras. Ajudou muito o setor de turismo. Sem dúvida. Também não é reconhecido como deveria, né? Mas ele realmente fez um trabalho muito forte aí, que é levar o turismo aí pro Brasil. Seja muito bem-vindo. Agradeci também o convite, é uma honra estar aqui com vocês, parabéns pelo vosso programa, ele agrega bastante, é muito importante todos nós aí conhecermos e termos esse entendimento completo do que é a cadeia de turismo, porque é isso que faz funcionar bem o nosso canal, é esse entendimento, é essa parceria, então parabéns e pelo vosso programa. Agradecemos. Obrigado, cara. Ó, o recadinho importante direto que você dá para os nossos seguidores é que a câmera lá é a sua, tá vendo? Se você quiser falar direto para Direto alguém pra ali, câmera se lá, quiser um falar, recadinho. briga aqui, ó. Comigo, briga com o Muitas vezes eu Ezequiel. esqueço de olhar para lá, mas tá bom. Briga comigo, briga com o Ezequiel, que a gente tá aqui. Bom, Paulo, chegou no Brasil em 2011, e aí? Olha, em 2011 eu cheguei no Brasil achando que, sendo um país que tem 200 milhões de habitantes, comparando com a terrinha que tem 10 milhões, o mercado que vale 10 vezes mais, se eu já conseguia ter lá 70 agências que tinha aberto em 4 anos, pois naturalmente aqui as oportunidades seriam muitas, não é? Sim. Claro
sabendo que realmente aqui as dificuldades, as contrariedades, as adversidades, a imprevisibilidade são também muito, muito maiores e realmente tem sido um aprendizado tremendo. Sem dúvida. Principalmente numa primeira etapa, a parte cultural. Porquê? Porque a cabeça do europeu, a cabeça do português, legal você falar isso, funciona de uma perspectiva de construção, de relacionamento, de negócio completamente diferente do Brasil, e realmente aqui nós temos essa componente do relacionamento que pega muito forte no funcionamento das empresas, e turismo é relacionamento. Aí, mais um. Que boa avaliação, hein? Mais um do nosso time do relacionamento. Não, e é sempre um desafio muito grande para quem vem de fora conseguir se enquadrar, se encaixar na dinâmica de construção de confiança, de parceria. Quer dizer, na Europa é tudo mais verticalizado, funciona tudo mais no automático, é tudo mais frio, é tudo mais nos processos. Aqui não, aqui há uma outra lógica diferente, que sem relacionamento não há negócio. Eu já vou te interromper logo de cara, assim. Você acha que por ter essa questão de aqui temos um relacionamento muito mais forte para depois dar negócio, e lá um relacionamento talvez mais frio, mais business, isso tem muito a ver assim com o grau de qualidade das empresas, ou isso não tem nada a ver? Você diz assim, poxa, no Brasil a gente precisa ser amigo para depois fazer negócio, e lá talvez não tenha essa questão de ser amigo para negócio. Se eu tenho um preço bom, eu consigo te vender. Isso é um mercado mais maduro? Como é que você vê isso? Eu acho que tem mesmo a ver com a forma de ser lá do europeu. Lá a pessoa chega numa reunião, vai direto para o assunto objetivo, então é bem diferente essa parte. Então daí que já existe essa previsibilidade de já se entrar direto no assunto. Então aqui existe já uma outra componente de gentileza, dessa reconhecimento, gratidão, até porque sabemos que aqui o que funciona bem, temos que ser gratos, porque também as dificuldades são grandes. Mas o que você fala, eu vivi a vida inteira assim, porque eu fiquei muito tempo na companhia só, e eu vi a transformação do mercado, saindo do telex para o fax, site estático, e a evolução que chegou até hoje. Então, muitos colaboradores viraram empresários, essa caminhada que teve esses anos todos aí. Natural. E muitos reconhecem essa gratidão que você fala aí, por ter ajudado lá no início, dado uma mão, uma força. O cara é grato. E quer te ajudar também. Tem muito disso mesmo. Sem dúvida. O Brasil tem muito disso. Porque a verdade é que aqui o risco, não é? A necessidade da parceria, do apoio, da sinergia, acaba sendo muito mais importante. Eu diria que na Europa o pessoal é um pouco mais individualista, é um pouco mais autossuficiente. Aqui não, aqui a parceria ela tem que estar bem alinhada. Então, falou tudo. Não é só relacionamento. Você já foi na raiz. Foi um choque, né? Choque cultural. Foi um aprendizado tremendo, não é? É um desafio, não é? Quando a pessoa chega de outro país, é quase como aquela perspectiva do turista que no início ele acha tudo bonito, não é? Mas depois começa a dar conta, não é? Que tem os seus perrengues, as suas dificuldades, os seus problemas até dar conta, se a pessoa desistir alguma vez, vou voltar para minha terra? Nunca pensou? Nunca. Em momento nenhum passou pela cabeça. Agora, difícil no início, não é? Sem dúvida alguma, não é? E depois também eu cheguei cá e tivemos anos económicos também de dificuldade, ainda mais no franchising, que estamos falando de uma área onde a parte de entender de pessoas, se relacionar, selecionar toda uma equipa, ter uma identidade, criar uma cultura, é algo que fica assim num primeiro momento muito difícil para quem vem de fora. Eu nunca me esqueço de algo que me aconteceu quando eu cheguei cá, que é... Eu já gosto dessas histórias. Não, olha esta história. Quando eu cheguei cá, logo na primeira semana, reuni com 5 candidatos para abrir franquia e todos apertaram a mão e disseram que sim, ótimo. Eu cheguei a Portugal e disse, temos 5 novos franqueados no Brasil. Já fechamos 5. Para minha surpresa, ao fim de um ano, só um deles tinha virado franqueado.
Eu me perguntei porquê, porque em Portugal normalmente quando apertamos a mão com 5 candidatos que dizem que vão ser nossos franqueados, 4 deles acabam virando franqueados. Aí eu descobri que, primeiro, no Brasil dar não é uma coisa indelicada. O pessoal não gosta do não porque... Aí vai te enrolando. Né? Então, o não existe, não é? E o sim não quer dizer sim, o sim quer dizer talvez. Aí eu fui entrando na onda. Boa. Mas produção, é um desafio grande. Produção, podemos gravar 2 horas? É assim mesmo. Hilário, cara. É assim mesmo. O sim não é um sim. Olha, eu gostei, dá para traduzir o sim, eu gostei, achei legal, mas a gente vai pensar um pouquinho. É bem assim mesmo. Então é todo um processo, né? Todo um processo, né? De aprendizado constante. Eu diria que até... Porque o português que vem para o Brasil, ele acha que vai ser fácil porque falamos o mesmo idioma. Mas o idioma mais importante não é o falado, é o emocional. E aí a parte emocional da construção do relacionamento e da confiança funciona em processos completamente diferentes. Você não tem dúvida disso. Distintos vezes. Exatamente. Então o Brasil visto lá pela telenovela, pelas notícias... Isso, é muito bonito, né? É tudo, não tem nada a ver, não é? Nada a ver. Agora que é um país com muitas oportunidades, excelente para empreendedor que realmente queira fazer a diferença, não tenho nenhuma dúvida que eu acertei ter vindo para o Brasil, porque realmente é um país que precisa de gente comprometida. Perfeito. E tem espaço para quem realmente quer fazer diferente e melhor. E é um mercado com muita escala e ainda mais no turismo, o brasileiro, mais do que ter, é o ser, é o viver. E o turismo tem tudo a ver com a cultura brasileira. É um país que não só tem oportunidades tremendas do ponto de vista das possibilidades de crescimento, mas o próprio brasileiro, ele já tem essa disponibilidade, né, para a alegria, para viver as coisas. O turismo tem tudo a ver com o brasileiro também. Tudo a ver, cara, tudo a ver. Quando é que você despontou nesse conceito aí, que você fez essa avaliação, que você tornou aqui agora com muita clareza, que agora eu entendi o mercado do Brasil, agora vou me posicionar. Porque foi um tempo de maturação isso. Claro, aí, né? Demorou. Olha, eu de 2011 até 2015, aproximadamente, foi o meu processo de maturação, de entendimento. Perde uma batalha aqui, ganha outra ali. Exatamente, não é? E a partir de 2015 eu comecei a ter uma visão mais clara. Legal. Não só de todos esses entendimentos de construção de confiança, de relacionamento, de me posicionar corretamente em todas as etapas do negócio, mas também, não é? Naquilo que é a definição de uma identidade da marca e o entendimento do mercado. A dinâmica é completamente diferente também. Então tudo isso vai acontecendo gradualmente. A própria pandemia foi uma lição tremenda para todos nós e em particular para eu conseguir entender um pouco mais oportunidades que eu não enxergava até então, não é? Só para ter uma ideia, eu quando cheguei na pandemia eu tinha 43 agências, até final do ano vamos chegar a umas 220, 230. Volta aí. Se eu chegar a 215 eu vou estar 5 vezes maior do quando chegou a pandemia. Bota no conceito. A identidade, como é que você construiu isso? A TZ, como é que é o conceito? São franquias. São franquias. Olha, primeiro de tudo, no início, quando se começa uma franquia do zero, os primeiros candidatos que entram, cada um tem uma perspectiva diferente. Legal. Não é propriamente fácil já estar fazendo uma seleção dos candidatos onde todos têm uma visão consensual. Então daí que numa fase inicial de qualquer franchising acaba havendo uma certa heterogeneidade. Então esse é o momento de maior risco de qualquer rede de franquia, é a fase inicial. Porquê? Porque, na verdade, existe um posicionamento do projeto e uma marca, existe, mas a verdade é que quem entra numa rede muito pequena, ele também entra com aquela ideia que vai ter maior liberdade de fazer diferente o seu jeito. Então, daí que é um processo inicial que acaba sendo crítico, e é por isso que tem muita rede de franquia quando chega ali a 30 unidades e para o seu crescimento e entra em retrocesso, né? Isso aconteceu comigo também. Quando eu cheguei ali a 30 unidades, eu virei para o meu sócio e disse, olha,
vamos primeiro organizar a casa. Precisamos criar uma identidade. Precisamos criar uma identidade. Olha que legal. Então, ali de 2015 até o início de 2019, fiquei nas 30 e tais agências, sempre procurando o quê? Trabalhar essa identidade. Aí, quando nós já tínhamos uma identidade definida, com clareza, no posicionamento claro que sempre buscámos, que foi a melhor consultoria, com assessoria completa de documentação, assistência em viagem. Esse é o nosso foco. Esse é o cliente que nós queremos. Nós queremos um cliente que valoriza a nossa consultoria. Pronto. É isso que nós queremos. E essa é claramente onde a TZ Viagens se posiciona. Os pilares, não é? Então, demorou esse processo. Em 2019, já começamos investindo para o crescimento da marca. Então, quando a pandemia chegou, estávamos naquele processo já de crescimento, não é? O DNA da vossa empresa está sustentado no segmento de lazer. Claramente. Lazer. Claramente. Basicamente lazer. Claramente. Lazer, claro, que nós sabemos que em certas situações há certas oportunidades que acontecem, tanto na área corporativa como na área de intercâmbio, que são, de alguma forma, complementares. Mas o nosso posicionamento claro é lazer. Legal. Interessante, cara. E esse lazer de vocês, vamos dizer assim, para quem está conhecendo a marca hoje, para quem ainda não conhece, vocês se posicionam para domésticos ou só para internacional? Como é que vocês fazem esse mix de produto para o seu franqueado hoje? Olha, o posicionamento é para o cliente que valoriza ter uma boa consultoria de turismo. Alguém que eu possa diagnosticar o seu sonho, que possa tratar do planejamento da sua viagem, que possa buscar a melhor opção que lhe traga maior satisfação, com o melhor custo-benefício, porque somos uma rede de franquia multimarca. Sempre acreditei muito, já em Portugal, as minhas agências em Portugal também é um conceito multimarca, então. Porque permite ao meu franqueado ter uma outra consultoria, que é também garimpar entre os fornecedores homologados aquele que tem um produto que melhor atende o que o cliente procura e também com a melhor condição. Certo. A melhor condição para o cliente, sem dúvida, porque satisfação é sempre o nosso carro-chefe. Porque se há coisa que nos distingue no setor da agência de viagens é a fidelização do cliente, porque o cliente estabelece uma ligação muito forte com o consultor de turismo, ligação essa que é construída com base num relacionamento de seriedade, de clareza, de confiança, de cumprir o que eu prometo, de falar sempre a verdade, de estar disponível para o cliente e o acompanhar em todas as etapas da viagem. Quando o cliente entende que tem alguém que tem essa seriedade, que tem essa disponibilidade, que acaba sendo quase um amigo das viagens, e isso tem um gancho tremendo no nosso negócio. Eu costumo dizer aos meus franqueados que nós não vendemos, nós conquistamos clientes, porque o cliente, ele precisa de um investimento inicial da nossa parte. Vou dar um exemplo bem simples. Perfeito. Nós procuramos sempre fazer uma reunião preparatória da viagem, para que a pessoa tenha o melhor expertise possível para saber aproveitar bem a sua viagem. Por exemplo, porque sabemos que isso vai aumentar as chances de satisfação, sabemos que isso gera uma diferenciação, um reconhecimento do cliente, não é? Porque nós sabemos que o cliente, não só queremos que ele faça compras recorrentes, mas queremos que ele seja o nosso melhor vendedor, porque ele vai trazer muita indicação. Então, ter a oportunidade de um cliente que ganhamos a confiança dele para viajar connosco, então esse é todo um processo, não é? De construção de relacionamento com o cliente. E a agência de viagens, dentro do canal Agência de Viagens, ela tem um papel muito importante em engajar e em trazer essa percepção de valor para o cliente. O cliente ter essa percepção clara que a agência lhe oferece todo um serviço, todo um apoio que o liberta a ele de problemas, de tempo que precisaria para planejar a sua viagem, mas consegue fazer isso também com... Uma perguntinha só, calma aí, só uma perguntinha. Vamos temperar esse negócio aí. Vamos lá. Vamos temperar. Não complica isso aqui, ó. Não, tem que complicar. Eu sei que ele faz um trabalho excelente. Agora sim, hoje vivemos um crivo forte de algumas empresas online que passa por dificuldades de gestão financeira complexa. Na pandemia ficou claro
que o trabalho de viagens teve um diferencial. Repatriar cliente de fora, dar suporte, o tratamento das MPs, né, carta de crédito e tal. Acho que muito conseguiu aproveitar esse momento para mostrar o trabalho que faz, que tem relevância e deve ter um custo nessa operação. Não é um trabalho que é feito gratuitamente, né? Tem um custo nessa operação. Quando você caminha para o mundo atual de hoje, como é que você trabalha essa questão, Paulo, de, não digo que concorrer, mas transmitir valor agregado no trabalho que você faz, sendo que o foco é pessoa física, né? Os seus clientes são pessoas físicas no final, que está aí pesquisando na internet, está indo num shopping, ele já vem muitas vezes mapeado com o que ele quer. Isso. E com o preço que ele viu. Aqui, ó, o roteiro está na palma da mão dele. Ele viu. O roteiro está na palma da mão dele. Então, esse trabalho que você faz deve ter assim, uma estrutura muito forte para capacitar essa gente de viagem na ponta para transcender essa questão do preço ou do enlatado. Por que eu vou comprar com a TZ em detrimento de entrar ali na internet, apertar um botão e comprar um roteiro pronto? Eu, como agente de viagem, formação que eu tenho, que a vida inteira trabalhando no atendimento, eu tiro de letra isso. Mas é legal você falar como é que você treina isso aí, todo esse time inteiro, essa equipe gigante, todas essas agências, para dizer, nós temos nosso valor. Olha, a primeira coisa muito importante é o cliente ter a percepção que nós não estamos com ele só na emissão, somente na venda. Isso aí. Esse é o primeiro ponto. Nós queremos que o cliente tenha a consciência que quando ele viaja com uma TZ Viagens, ele tem todo um acompanhamento, todo um suporte durante a viagem, tem assessoria da documentação, tem tudo, não é? Tem pós-venda. No seu 24 horas. Exatamente. Então, esse é o primeiro ponto, é criar essa percepção no cliente, não é? Claro que nós, por sermos uma franquia multimarca, vamos procurar sempre oferecer o melhor custo-benefício para ele. Claro que nós vamos conseguir garimpar um bom preço. Claro que vamos, mas fazemos isso sempre em função da satisfação do nosso viajante. Por exemplo, se alguém nos procura e pretende algo que nós vemos que traz risco de operação, que traz uma dificuldade maior de pós-venda, somos os primeiros a dizer ao cliente, olha, nós vamos sugerir uma outra opção, por esta razão. Então, não é o preço que comanda aquilo que é o nosso trabalho. Perfeito. Então, vamos lá, o preço não define venda, está dizendo? Exatamente, o preço não define a venda, nem o nosso posicionamento está baseado no preço, o nosso posicionamento está baseado na satisfação do cliente. Porquê? Porque eu não quero o cliente para me comprar uma vez. Aquele cliente que vem para me comprar uma vez apenas, nunca mais vai comprar comigo, eu não quero esse cliente, eu quero um cliente que entenda todos os demais benefícios que eu ofereço a ele, não é? Então, daí que hoje o cliente quer a comodidade do atendimento online. Hoje o WhatsApp, por exemplo, ajuda-nos muito nesse processo. Isso aí. Então nós procuramos ter uma presença online forte, mas é um atendimento personalizado. Então, essa comodidade o cliente ganhou com a pandemia nessa mudança de comportamento. Então, hoje acabamos tendo muito mais clientes que vêm falar connosco no WhatsApp do que comprar no site, por exemplo. Não é? Então, é verdade. Mudou isso. Mudou. Então, mas isso tem a ver com a forma como o cliente olha para nós, com a percepção de valor que nós passamos para o cliente. Por exemplo, eu vou agora fazer uma mudança nos nossos sites. Porquê? Eu não quero que o cliente entre no meu site e veja um motor de pesquisa. O motor de pesquisa diz o quê? Diz que o cliente tem que fazer a pesquisa e se virar por ele próprio. Não, eu quero é que ele veja o rosto de um consultor meu, que há um atendimento online personalizado, que ele tenha alguém que o acompanhe em todas as etapas da viagem. Então, isso é possível fazê-lo porque também sabemos que no setor do turismo
para todos os fornecedores é fundamental que a expectativa do cliente face ao produto que ele vai vivenciar esteja devidamente alinhada e que ele tenha a consciência do que está comprando. Isso aí. Então nós sabemos que a agência de viagens, ela é um investimento que o próprio fornecedor faz para ter o cliente certo, não é? Então aquela ideia que o cliente te paga mais caro para ter toda essa consultoria é uma falácia. Nós sabemos que não é. Isso. Até porque hoje o marketing digital está com um custo muito alto de angariação. Então mudou tudo. A pandemia fez com que, por exemplo, o marketing digital chegou a níveis de custo de angariação de cliente que é altíssimo. Então os processos tradicionais de angariação de cliente no setor do turismo, onde se baseia muito a parte de relacionamento, porque o nosso negócio é relacionamento. Eu, por exemplo, tenho um franqueado e diz-me assim, Paulo, está entrando este determinado número de clientes na minha loja, ou eu como home office estou a atender estes clientes. A primeira coisa que eu digo quando ele me pergunta o que é que deve fazer com o marketing é, olha, como é que você está fazendo de ligações telefónicas, de contactar individualmente cada uma das pessoas que você conhece, como é que está o seu networking. Isso. Porquê? Porque o nosso negócio começa primeiro de tudo nos relacionamentos. E hoje com a pandemia até, uma boa parte das agências de viagens conseguiram enxugar uma parte da sua estrutura de custos fixos, porque muitas agências foram para o home office. Mesmo para quem tem loja, muitas vezes o cliente não está indo na loja, ele está ligando direto no WhatsApp, etc. Então hoje há uma forma um pouco mais inteligente também das agências interagirem com o cliente, consumindo um pouco menos de tempo e a agência conseguindo até dar um pouco mais ao cliente. E o cliente está mais consciente da percepção de valor do que ele pode encontrar na agência de viagens. Isso foi um dos grandes ganhos que a pandemia trouxe, porque os repatriamentos, a parte dos reembolsos, das remarcações, fez com que os clientes passassem a olhar para as agências de viagens de um modo completamente diferente. E a cerejinha do bolo agora? Que é a atual conjuntura. Como é que você vê isso? A atual conjuntura... O mesmo conceito, pegando o mesmo raciocínio seu, falando de venda online, pro momento de hoje. Né? Teve a pandemia e o que nós vivemos hoje. Pontuou alguma coisinha antes? O que ele fala? Deixa ele falar primeiro, que é a visão dele. A cerejinha do bolo no Estou falando no sentido que da venda online. Hoje nós estamos vendo... Deixa eu só explicar para ele poder entender o contexto da sua pergunta. Hoje nós estamos vendo aí, hoje nós estamos vivendo, pessoal, nós estamos gravando isso aqui, é um episódio gravado, vai ao ar daqui uns dias, mas assim, estamos vendo no cenário nacional dois grandes players de viagens 100% online, empresas que só trabalham com viagens online e estão passando por um perrengue muito forte, né? Ou seja, estão passando por dificuldade, deixando muitos passageiros na mão. É isso que o Ezequiel está tentando te dizer. Assim, em relação ao trabalho, hoje você vê esse cenário de agências querendo vender por um preço muito baixo, online, compra aí, quando der eu te entrego, é flexível, se der eu te dou, se não der eu te prorrogo, e você vê um trabalho na outra ponta totalmente diferente do que a gente está vendo. Entendi. Esse posicionamento que a gente quer saber de você. O que está acontecendo hoje no mercado também reforça a percepção e a confiança no modelo tradicional de atendimento de agenciamento de viagens, que é o cliente compra uma viagem que está emitida naquele momento. Ele não compra uma promessa de viagem. Sai da loja com o bilhete embaixo do braço. Exatamente. Então ele não compra uma possibilidade futura que ele não sabe se vai ter acesso a ela. Então o que tem acontecido no mercado de players que trabalharam num modelo de alto risco, que está trazendo toda esta insatisfação, esta dificuldade, este sofrimento para estas pessoas, também acaba reforçando ainda muito mais o canal agência de viagem. Quando digo canal agência de viagem é aquele tradicional que nós sabemos, que realmente ele protege o viajante e de uma forma bem clara e transparente cumpre o que promete. Acabou. E isso é essencial, porque o nosso negócio é confiança, é relacionamento. Perfeito. Não tem como fugir disso, não é? Então nós não podemos correr riscos, não é? Naquilo que é o que demora tanto tempo a ganhar em uma agência de viagens, que é a sua carteira de clientes. Sim. No dia que uma agência de viagens decide ser vendida, ela vale pelo quê?
pela sua carteira de clientes, pelos relacionamentos que ali se construíram. Claro. Não é? Então, é isso que importa para nós, não é? Então, essa percepção de valor, de confiança, não é? De previsibilidade e segurança que o cliente tem cada vez maior para com as agências de viagens, isso sem dúvida que fortalece o nosso papel. Então eu acredito que até eventualmente as autoridades possam passar a ter uma intervenção mais preventiva. Você acredita nisso? Eu acho que precisa. Vamos esperar que sim, pelo menos deveria haver precisar e acontecer, tem uma eu acho que entre precisar e acontecer, o perfeito, né, deveria haver. Deveria haver. Porque eu, na minha concepção, eu vou falar com, eu não estou defendendo ninguém aqui, nem lado nenhum, mas se tem que defender alguma coisa, eu tenho que defender as agências que estão aí trabalhando no mercado há tantos anos, operando de forma honesta e buscando o seu cliente. Eu vejo assim, eu acho que deixaram a coisa correr frouxa demais, né? Nunca ninguém pensou na possibilidade disso acontecer e agora tá aí um problemão na mão de todo mundo. E o que fazer com esse mercado? O que fazer com esses passageiros todos que foram lesados? É muito difícil. É muita gente. E também afeta fornecedores também, né? Fornecedores também. Mas é fato que é uma realidade. O segmento é uma realidade. Talvez, que você falou, tenha que ter leis, regras que protejam o consumidor. Ou a cadeia produtiva, digamos assim, né? Não é essa venda onde você não tem o bilhete, não tem nada. Você não tem um serviço, na verdade, né? Você está investindo. Investindo para poder ter uma venda futura. É que, na verdade, acaba sendo uma atuação muito especulativa, que vive de multas de cancelamento e vive de oportunidades de preços futuros que nunca saberemos como eles irão se comportar. Não é? Então é o risco é grande, tremendo. Né? Agora, também é claro que agora o que tem acontecido deixa mais claro para o cliente também o alto risco que ele se encontra quando está perante esse modelo de compra, não é? Então, eu acredito que, tal como então, a pandemia, uma oportunidade para fortalecer então o segmento. Sem dúvida, tal como a pandemia foi uma oportunidade para deixar o cliente mais consciente da proposta de valor das agências de viagens, todo este cenário que estamos vivendo de tickets que são promessas futuras e não são emitidos no presente e não se cumprem, pois naturalmente também reforça, não é? Claro. A credibilidade das agências de viagens, sem dúvida alguma, não é? Legal, ficou bem claro. Eu tenho agora uma dúvida sobre o seu modelo de negócio. O que eu percebi é que a maioria dos seus parceiros comerciais ou sócios, eles não são do trade, né? Não são assim agências que já têm uma experiência de mercado. O seu parceiro comercial, as suas franquias, são baseadas em investidores que querem investir num negócio novo. Não bem assim. Nós não gostamos muito do perfil franqueado investidor. Porquê? Porque a gente viaja, ele tem que estar no negócio. Isso. Ele tem que estar de barriga no balcão. Não é? Isso. Ele tem que se relacionar com os clientes primeiro. Temos sim na rede uma parte de franqueados que já vinham do turismo, que atuavam como agentes de viagens. Lá sim, mas a maior parte são pessoas apaixonadas por viajar e apaixonadas por pessoas, que nós dizemos sempre isto, que é, não adianta a pessoa ser apaixonada por turismo, não ser apaixonada por viajante, porque o nosso negócio é relacionamento, não é? Então esse é o perfil dos nossos consultores de turismo, dos nossos franqueados, não é? Qual o tamanho hoje desses franqueados, assim? Se você quiser me dar uma ideia, existe um tamanho mínimo para ser um franqueado hoje? 2, 3 funcionários ou só agências de porte médio, porte grande? Como é que vocês lidam com isso aí dentro da TZ Viagens? Olha, nós dentro da TZ Viagens, primeiro de tudo, somente trabalhamos com agência de viagens mesmo, ou seja, todos os nossos franqueados têm CNPJ, têm cadastro. Mas depois nós temos, até com a pandemia, o modelo home office ganhou uma força muito grande. Até durante a pandemia, várias das nossas lojas foi para lá. acabaram indo para home office. Então, daí que hoje é um pouco mais democrático até esse processo de a pessoa entrar e investir
para ter a sua agência de viagens. Então, mais importante de tudo é o perfil da pessoa, não é? O perfil é a sua história, não é? O seu conhecimento, a sua paixão por turismo, por pessoas, não é? Então, esse é o ponto número 1, não é? Muitos desses novos empreendedores no turismo, hoje até eles começam, que é a melhor regra no empreendedorismo, começar a pequenino e vai crescendo em função do negócio. Então, só para ter uma ideia, eu neste momento estou com 7 franqueados que estão em home office e estão evoluindo para a loja. Porquê? Precisamente porque eles primeiro abriram home office. Que bacana. Como home office. Que bacana. Então, custo baixo, uma operação mais enxuta. Lógico, poxa. E dá mais tempo para a pessoa se preparar, ganhar uma expertise, um conhecimento, entrar bem dentro do setor sem ter o peso de custos fixos mais elevados que possam até descapitalizar a pessoa. Legal. Então isso é algo bem que bacana. acabou sendo muito benéfico também para novas entradas dentro do setor agência de viagens e para nós em particular na TZ Viagens, e o mais importante de tudo é que o nosso franqueado ele mergulha fundo na operação, no estudo, na consultoria, nos sistemas, nas parcerias com os fornecedores. Então o canal agência de viagens com a pandemia ele ficou muito mais integrado, não é? E ficou mais online, ficou mais conectado. Legal. Eu noto muito isso. Eu vou dar vários exemplos. Antes da pandemia, era impensável eu ter um grupo de WhatsApp com fornecedores. Todos os meus principais fornecedores, eu tenho um grupo de WhatsApp exclusivo com os meus franqueados de TZ Viagens. Não é? Legal. Antes da pandemia eu não tinha grupos de WhatsApp com os meus franqueados. Aliás, eu odiava o WhatsApp antes da pandemia. Que consta. Que fique bem claro. O WhatsApp, que fique bem claro isso, hein? A partir da pandemia, o WhatsApp foi tudo uma coisa extraordinária. O dia que ele saía do ar era um problema. Exatamente. O WhatsApp está fora do ar. Então ele passou a ser uma ferramenta colaborativa, né, de crescimento conjunto, de compartilhamento da jornada, depois mais as reuniões online. Então hoje há uma dinâmica que funciona assim de um modo bem mais automático, até essa proximidade agência fornecedor. Então a pandemia ela acabou integrando melhor o canal agência de viagens, sem dúvida alguma. Foi bom para as agências, na componente delas também ganharam mais tempo a melhorar a sua consultoria. Aqueles primeiros meses de pandemia também serviram para o pessoal ganhar uma consciência mais ativa de como é estratégica a questão da consultoria. Então hoje, por exemplo, está entrando alguém para abrir uma agência, nós pegamos pesado, treinamento, estudo, porque realmente cada vez mais isso está claro, isso faz toda a diferença. Porque o agente viajou, ele tem autoridade, ele mostra segurança, ele mostra expertise, e isso faz a diferença ou não? Porque o cliente não quer simplesmente alguém para lhe atender na compra de uma viagem, ele quer muito mais do que isso. Você percebe que a sua maturação no segmento, diferente do começo, que você tinha 5 e ficou só 1, hoje você retém a maioria dos seus franqueados. Sem dúvida alguma. A maioria, não é? Então hoje a taxa de sucesso é muito superior, completamente diferente. Então, e também existe uma outra coisa que há uma clareza muito maior. Eu também sei qual é o cliente que eu me posiciono. Não adianta nós também estarmos a perder tempo com aquele cliente só quer preço. Só quer preço, não é seu não é seu perfil. Não é o meu cliente. Então não adianta eu estar gastando o meu tempo com quem não valoriza o meu trabalho. Com toda certeza. Agora, é claro que nós temos de fazer um esforço claro em comunicar devidamente aquilo que é o que nós damos ao cliente. Nós damos ao cliente muito mais do que somente o preço. E quando o cliente ele ganha essa percepção, ele passa a olhar para a agência de viagens de uma forma diferente. E com a pandemia e com os acontecimentos dos últimos tempos, há um reforço claro na sociedade de uma percepção, um entendimento cada vez maior de que realmente as agências de viagens são necessárias em todo o processo da viagem.
não é somente na venda. Então isso está ajudando muito também àquilo que é o trabalho que todos nós aqui desenvolvemos, em particular na TZ Viagens. Paulo, vamos lá. Nós temos faixas etárias hoje em dia, né? De viajantes. Não complica isso aqui, ó. Não, mas é verdade. Não, eu interessante para entender. Sim. Porque isso não cabe em todo o cenário. A gente entende que o jovem hoje... Ainda. Ele é autossuficiente ele e ele é todo conectado, na verdade. Uhum. E ele procura por si só, e eu acho que tá certo, não tá errado também. Ele reserva tudo direto. Se vira lá, ou é de mochilão ou não, mas ele viaja, e muito. Como você trabalhar essa geração nova? Não tem problema nenhum. Se o cliente gosta de... Olha, primeiro, se o cliente gosta de perrengue, então. ele vai ter que aprender com o perrengue. Não tem como. Não tem como. Então, depois dele vivenciar o perrengue, aí ele já vai precisar. Aí ele tá apto, então. Exatamente. Ele já está apto a comprar uma viagem na TZ. Exatamente, né? Porque tem umas regras dos nossos negócios que não tá explícitas numa compra online. Né? Muitas. Desde de um tá seguro, de um visto, de voos de conexão, de escala. Porque às vezes o barato ele sai caro também, né? Porque não tá conciliado ali. Aí no perrengue ele vai aprender, né? Reparem só um detalhe bem interessante. Vamos lá. Eu tenho franqueados na TZ Viagens que eram exatamente esse perfil que ela agora referiu. Era aquela pessoa que ela fazia tudo para ela. Né? Até o dia que ela virou até uma referência junto aos amigos. Os amigos começaram pedindo orientação, apoio, etc. Beleza. Quando essa pessoa começa analisando aquilo que é, porque é que existe tanta agência de viagens, como elas funcionam, e dá-se conta que, afinal, consegue atuar como agência de viagens, ter preços competitivos e consegue trabalhar com clientes com os quais vai dar respaldo. Porque uma coisa é perrengue para mim próprio, eu aturo. Agora, então, eu vou deixar o cliente com um perrengue que eu não consigo resolver? Não, né? Entendeu? Então, há um perfil... Às vezes pode ser uma família mesmo, uma família, você comprou a viagem, reservou tudo, pode ser uma família, um grupo de amigos. E aí como é que fica? Então, perante mim próprio tudo bem, mas perante a minha família, como é que eu faço? Como é que faz? Eu já passei perrengue assim, eu atuo no segmento, nossa classe. E na hora para resolver, demos soluções, tá? Mas o desgaste é tão grande de algo mal feito, algo mal amarrado. Mal acompanhado. Porque você está em loco. Aliás, ainda bem que eu estava em loco, né? Você estava junto esse dia. Eu estava junto, Ezequiel. Eu estava com você. Esse é um deles. Já foi. Passou. Já foi. Passou. Mas temos solução. Sem dúvida. Sabe o que eu penso assim, pessoal? Esse público jovem que está chegando, tá muito, muito conectado. É legal, eles pesquisam tudo, eles vão atrás, eles veem muito a questão do destino, né? Eu vou contar para vocês o que aconteceu esses dias, e aí eu falo assim, e se essa pessoa tivesse feito isso de uma forma diferente? Minha filha estava dias atrás aí, lá em Lençóis Maranhenses, né? Lá no Maranhão. E tá passeando lá junto com uma amiga dela, que mudou para lá, tá tudo certo. Estão passeando lá pela região das Lagoas, tudo direitinho. Encontraram lá com mais duas meninas canadenses. Vieram, olharam pelo Instagram. Olha, América do Sul, estão olhando. Nossa, que legal. Peru é bacana, Colômbia é legal, Brasil também é legal. Vamos para lá. E vieram. Pegaram um voo lá do Canadá, vieram. No Peru... Deu para fazer praticamente tudo, apanharam um pouquinho, mas conseguiram. Lógico que fizeram só a parte turística mesmo ali, né? Legal. Depois desceram para Colômbia, já foi bem difícil. Elas comentaram que foi bem difícil, tá? Pô, mas passou, né? E aí chegaram aqui por São Paulo, hub, tranquilo. Qualquer lugar você fala inglês, qualquer lugar você se vira. Tá bom. Aí quando chegou lá em Lençóis Maranhenses, tudo muito difícil, tudo muito complicado. Vai ver num restaurante, não tem um cardápio, não consegue traduzir, não consegue comer direito, começa a passar perrengue, como é que faz para entrar no lugar? Não consigo. Ou seja, minha filha acabou
ajudando elas lá. Não, faz aqui, pega um transfer para cá, consegue fazer isso, consegue fazer aquilo lá. Então, assim, você olhar um destino e falar, eu vou para lá, é uma coisa. Chegar lá, funcionar, é outra. E aí, é o que a gente fala. Precisa sofrer para aprender? Ou você pode ter uma escola de vida, uma consultoria de vida que fala assim, não, Miguel, você vai para esse destino aqui, não é tão fácil. Eu acredito que indo para Lisboa, um jovem, ele se vira muito bem. Consegue ir para qualquer canto, consegue tomar um bom vinho, passear, ir para cá ou para lá. Tem destinos que você já não consegue fazer dessa forma. Sim, não dá. Não dá. Você precisa ter alguém para te ajudar. E aí é o perfil do cliente, né? Perfil do cliente. Se o cliente é um cliente que procura aventura, gosta da mochila, gosta de ir na descoberta, ele tem essa tolerância pelo perrengue e tem o seu gosto. Tem o seu gosto. Né? Então depende muito também da etapa da vida da pessoa. Nem todo o cliente vai ser um potencial cliente da agência de viagem numa primeira etapa, não é? Então o importante para nós é estarmos cientes do valor agregado que nós oferecemos, da importância que temos para o setor do turismo, do contributo que damos para vendas qualificadas para clientes que realmente são felizes nas viagens que realizam através do canal da agência de viagens e, claro, temos que saber comunicar o nosso valor de um modo claro, não é? Não fazer as pessoas esquecerem do que aconteceu na pandemia e em episódios mais recentes, onde existe insegurança grande de quem somente buscou o preço e nada mais. E que realmente viajar tem um conjunto de fatores importantes que a pessoa precisa cuidar, até porque muitas vezes a pessoa não vai sozinha na viagem, então tudo isso importa, tudo isso temos que ter sempre em cima da mesa, não é? Então a agência de viagens, ela cada vez mais precisa comunicar de modo profissional. Fala ali, né? Sua câmera lá. É muito importante que a agência de viagens ela tenha essa clareza perante o cliente, essa persistência na sua comunicação, em não deixar de repetir exaustivamente quais os seus diferenciais. A agência de viagens ela não trata somente uma venda de uma emissão. Ela não faz somente o atendimento de um pedido. Ela, antes de mais, tem que fazer o diagnóstico do sonho daquela pessoa. Antes de mais, ela tem que entender o que o cliente busca. Muitas vezes o próprio cliente não tem isso claro para ele. E a agência é ela que tem a expertise do turismo, é ela que conhece. E é importante que o cliente se entregue do modo confiante para que a agência faça esse trabalho. Porque o grande foco da agência tem que ser sempre entregar satisfação. Com o melhor custo-benefício. Esse é o nosso negócio, esse é o nosso posicionamento e é isso que nós queremos para agregar a confiança em clientes de compras recorrentes, porque fidelização é a praia da agência de viagens. Então é longo prazo. Eu tenho visão de longo prazo, negócio, ou tenho visão de curto prazo. Não tem como. Perfeito. As coisas não acontecem de um dia para o outro, não é? E é isso que a agência de viagens precisa fazer o tempo todo, não é? Então a comunicação é um elemento muito sério em todo o nosso processo. Eu digo até que o cliente ele só se torna cliente da agência quando ele compra pela segunda vez e ele já começa a te indicar. Aí ele se tornou cliente. Não é na primeira compra. Ele fez a primeira viagem, fez a segunda. Aí um amigo dele perguntou, nossa, que legal essa viagem que você fez. Ah, vai lá, procura Ezequiel. O boca a boca, né? Indicação. Aí sim, ele te indicou. É porque, meu amigo, você conquistou aquele passageiro e ele está te indicando. Aí você realmente pode bater a mão na mesa e falar, putz, eu conquistei um cliente. Exatamente. E há um detalhe até que para quem está dentro da parte de captação de investidores para turismo, neste caso como empreendedores, que é a quantidade de viajantes experientes que estão pretendendo empreender com a agência de viagens mais do que nunca
porque eles reconhecem eles próprios valor nas agências de viagens que anteriormente não reconheciam também. Então há um fenómeno até de clareza entre os empreendedores. Hoje, dentro do franchising, da Associação Brasileira de Franchising, as franquias de turismo, elas ganharam um relevo e um destaque muito importante, precisamente que há uma mudança da percepção do consumidor sobre o papel das agências de viagens. Que bacana isso aí. Paulo, você mandou seu recado assim, direto. Ficou bem claro a sua posição, né? A sua experiência, a empresa, os pilares que você realmente entende que são diferenciais para que a empresa realmente entregue uma experiência positiva. Hoje vocês estão presentes no Brasil inteiro? Nós estamos presentes em 24 estados, 117 cidades, 189 franquias. Quando a pandemia chegou, tínhamos 43 agências. Até ao final do ano devemos chegar a umas 220, 230. Chegando a 215 é um número mágico para nós. Sim, sabem porquê? Sabem porquê? Por quê? 215 iremos ser 5 vezes maior do que no dia que chegou a pandemia. 5 vezes maior. Vai chegar. Prova de que a pandemia... ela também trouxe coisas boas para o canal Agência de Viagens. Perfeito. Naturalmente, para quem se posicionou corretamente, não só num foco maior na consultoria, como claramente também nas oportunidades que a pandemia trouxe. Porque curtir o problema não resolve, não é? Então, daí que acabamos conseguindo aproveitar bem todas essas mudanças no comportamento do consumidor, a questão do atendimento online personalizado, tudo isso acabou contribuindo bastante. Viu? E você vai chegar, tenho certeza disso. Paulo, assim seja, muito obrigado pela sua presença, foi sensacional. Conteúdo. Você deu uma aula aqui, na verdade, né? Uma aula de gestão, cara, né? Obrigado de coração mesmo aí. Então, tive aqui com dois professores, então, não é? Aula dos carecas hoje, é aula dos carecas hoje. Sensacional. Sensacional, obrigado mesmo pela sua presença. Poder colocar pra gente aí um pouquinho sobre o negócio de vocês, e acho que ficou claro pro Agente de Viagens. A gente até diz aqui, eu sempre falo isso, que pessoas falam sempre, mais um competidor. Não tem competidor, eu falo que tem mais um parceiro. A gente chama todo mundo aqui de parceiro, porque quem vem aqui com certeza tem a agregar, e com certeza o que você falou aqui serve para muito agente de viagens. Prestar atenção, olhar, foco no cliente. Não fica focando só no preço, não. Trabalhe com preço, mas trabalhe também na questão da consultoria. Essa é a parte mais importante. E a verdade é que crescer juntos dói menos. Isso! Mais fácil! E andamos mais rápido também e no caminho certo, não é? Então, no setor do turismo, em particular entre agências de viagem, operadoras, aqui existe muita sinergia. Isso mesmo. E quero agradecer também o vosso convite. Imagina. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado aí. Obrigado, gente. Agradecer aqui a Sakura Consolidadora. Obrigado aí pela parceria no canal. Viagens Promo, Viagens Corp. Obrigado pela força de vocês aí, viu? Valeu, pessoal. Obrigado aí. Valeu.